Pensar. Experimentar. Construir. Transformar. A universidade nos permite pensar diferente. Nos faz experimentar vivências singulares. É aqui que construímos novas relações todos os dias. E onde transformamos as nossas ideias. Este novo programa pretende acompanhar a trajetória de alguns calouros na universidade e de alunos de jornalismo da URGS TV. A ideia é ver como a universidade transforma o aluno e como o aluno contribui com a universidade. Para isso, buscamos estudantes de diferentes cursos para mostrar a diversidade que existe dentro do espaço da universidade, mas não apenas nele. Afinal, a universidade é um espaço único de troca, de convívio e de aprendizado. A universidade é um momento especial na vida dos estudantes, que já vão se constituindo como profissionais e cidadãos que querem ser. A universidade é o caminho para descobertas e criações, para experimentação e para criatividade. A universidade é uma oportunidade de diálogo com amigos e colegas, com a sociedade e com o mundo. Universidade, a vida é mais. Eu sou a Luísa Risati, eu tenho 18 anos, eu sou daqui de Porto Alegre e estou no terceiro semestre de jornalismo. Então, primeiramente, quero pedir que tu faça uma apresentação com o teu nome, a tua idade, a tua cidade. Meu nome é Guilherme, eu tenho 18 anos e eu sou de Porto Alegre. E tu pode me falar um pouquinho da tua história, onde é que tu morou, com quem que tu morou, que escola que tu estudou? Eu sempre morei com meus dois pais, meu pai e minha mãe, e eu estudei no Rosário desde o Jardim B até a sexta série. Daí na sexta série eu me mudei, fui para o Colégio João Paulo, lá na unidade Zona Sul, e daí na sétima eu voltei para o Rosário e concluí o ensino médio lá. Meu nome é Matheus Nieto, tenho 20 anos, moro em Viamão e estou no terceiro semestre de jornalismo da URGS. Oi, Matheus. Meu nome é Michele, moro em Canoas e estou fazendo engenharia ambiental. Eu já trabalhei numa empresa de seguros de ônibus até antes de entrar na universidade, quando estava fazendo cursinho também. E essa foi a minha primeira tentativa. Eu fiz 2 vezes o vestibular, passei na segunda. Nessa época eu trabalhava e fazia cursinho e cursinho de inglês. Meu nome é Gabriela, tenho 19 anos, moro em Sapiranga, mas agora eu estou morando aqui durante a semana. Em Sapiranga eu moro com meus pais, minha irmã e minha avó, e meus gatos e meus cachorros. E aqui eu estou morando numa casa, divido com outros 2 estudantes. Meu nome é Jonathan Fabres, eu tenho 21 anos, sou natural do município de Rio Vado e estou no 4º semestre de jornalismo da Fabico. Bom, eu sou o Felipe Gundenberg, tenho 17 anos, moro em Alvorada e estou no 2º semestre de jornalismo. Meu nome é Lucas Chilvitz, eu tenho 20 anos, eu sou de Estrela, do Vale do Taquari, e o meu curso é História, licenciatura. Para mim, a parte mais desafiante de entrevistar uma pessoa é tu poder passar para ela a tua confiança e ao longo do diálogo que eu tiver com ela, fazer algo bem tranquilo, porque assim tu vai conseguir perguntar melhor e também para obter as melhores respostas. Bom, eu entrevistei a Gabriela e vi que ela é do interior e ela tem uma história bem legal para a gente contar. Ela vai normalmente, acho que uma vez por semana ou a cada 15 dias para casa. Ela tem um laço bem interessante com a família dela e acho que seria bom a gente também mostrar essa parte da relação familiar dela. E durante esses 2 meses de aula, assim, qual é a impressão que tu ficou? Do curso eu tô vendo bem pouco ainda. Espero ver mais, espero que tenha mais saídas de campus mais pra frente. Por enquanto, tá mais pra engenharia mesmo, sabe?
A gente está estudando bastante física, cálculo, química, mas o curso no ambiental, quando a gente faz palestras, a gente fez uma palestra no IPH e foi super motivante, sabe? Ver outras pessoas que já são formadas dizendo como foi, como está sendo agora, dá bastante motivação para continuar. Bom, nesses 3 semestres eu pude mudar bastante a minha visão que eu tinha sobre o jornalismo. Não que eu idealizasse antes, né, a profissão, mas que a gente vai aprendendo coisas na faculdade ou descobrindo coisas que a gente antes não percebia. Talvez por não estar tão inserido assim no meio. E com a faculdade e colegas e outras oportunidades de debate, foi interessante para poder aprender mais e descobrir outras coisas que eu nunca tinha percebido. Estou gostando muito do curso, realmente assim, está atendendo bastante minhas expectativas. Claro que não é um curso perfeito, tem matérias e matérias, professores e professores, tem algumas matérias que não são tão interessantes para mim, podem ser interessantes para as pessoas. Eu estou gostando bastante, acredito que a grade curricular podia atender um pouco mais algumas questões aqui da nossa realidade como América Latina e como brasileiros e fugir um pouco só de autores europeus, mas fora isso eu acredito que é um bom curso, está me satisfazendo bastante. No semestre que eu passei até agora, eu pude ter uma visão de realidade bem diferente da que eu tinha quando eu entrei. Eu vi que o jornalismo, ele realmente tem uma função muito importante para a sociedade, então o importante é a gente poder trabalhar com informação, informar as pessoas dentro dos nossos limites e cada vez mais melhorar o nosso trabalho. Como eu estou no segundo semestre, eu não posso fazer uma avaliação muito concreta. Eu percebi muita teoria e agora que a gente começou realmente a fazer a prática do jornalismo, com escrever notícias para as cadeiras. E é muito interessante, porque a gente tem que entrar em contato com fontes, ligar para a assessoria, falar com as pessoas, conseguir contatos. Então, tá bem interessante. Nesse primeiro semestre, que ainda não acabou, né? Mas qual foi a tua maior surpresa positiva e a maior surpresa negativa? Não é uma questão tão ligada ao curso de História. É algo ligado às pessoas que compõem o curso de História, que, na minha opinião, são os principais, que são os alunos, sabe? É justamente essa noção de não separação entre universidade e sociedade, sabe? Nesses semestres que eu participei até agora, eu fui meio que me descobrindo. No início, eu pensava em trabalhar mais com jornal, até porque eu gosto de escrever e coisas assim. Mas a partir da entrada na TV, eu vi que eu tinha potencial até para trabalhar em TV e também descobri que gosto de trabalhar em rádio. Então, esse semestre até agora vem sendo de muitas descobertas para o meu curso e para a minha carreira que eu pretendo seguir. O curso me acolheu muito bem. Eu lembro que no primeiro dia de aula, que foi aqui no campus, né, agronomia, eu já me senti em casa, assim, todo mundo sem frescura, acolhendo bem e desde o início foi muito bom, assim. Aqui é ótimo, os outros campos também são bem legais. Mas aqui que eu me sinto melhor. A segunda entrevista foi qual? Foi o Guilherme. O Guilherme. E como ele é das sociais, ele trabalha muito com essas questões de luta, de engajamento. Eu acho bacana poder acompanhar essa ideia, né? Será que esses objetivos que ele tem agora vão permanecer os mesmos? Será que ele vai conseguir concretizar alguns, né? E tu teve alguma dificuldade em abordar questões políticas com ele, assim? No início ele ficou um pouco, será que eu falo? Eu falei pra ele agir normalmente, né? Falar o que ele tivesse vontade de falar, sem ter medo de se expressar. Eu acho que um dos maiores desafios de entrevistar uma pessoa, de uma maneira geral, como eu estou no início do curso, é de tu conseguir ouvir ela, prestar atenção no que ela está falando. Além de tudo, é claro, tu deixar ela à vontade com as suas perguntas. Para mim, o maior desafio quando eu faço uma entrevista é tu se conectar com o teu entrevistado. Então, sempre tem que tentar levar o teu entrevistado para uma determinada fala, para uma determinada questão e assim conseguir criar uma conexão com ele, para que não fique uma coisa tão densa, mas uma coisa tão leve, tão simples. Então, tu que tem uma entrevista hoje, já pode tentar trabalhar um pouco isso com ele, assim, né? Claro que o foco é ele, porque é a primeira entrevista, é meio que a apresentação dele pro programa. Uhum. Mas tu achar que é possível manter um diálogo em que haja uma troca maior de informações ali, é interessante investir nisso também, né? Eu achei bem tranquilo na conversa inicial que a gente teve, né, antes.
Mas vamos ver, eu vou tentar conduzir ele para algo menos quadrado, menos formal. Então, Michele, por que tu escolheu esse curso? Na época que eu trabalhava na empresa de seguros, eu acabei descobrindo que eu queria mais do que ficar fazendo um bem para alguém, mas um bem maior, sabe? Para algo que realmente precisasse de mim e que não tivesse voz para pedir ajuda. Tipo, esse lance ambiental mesmo. Tipo, tem que ter alguém que faça. Eu decidi fazer engenharia ambiental por causa disso. Eu escolhi o curso porque meu pai sempre me pôs muito em contato com a natureza, assim, ele tem chácara, então ele produzia algumas coisas e então eu sempre tive esse contato. E aí nesse momento de decidir meu futuro e tal, eu resolvi seguir uma coisa que eu queria, né? Então, escolhi agronomia. Eu escolhi o jornalismo porque desde criança, desde os meus 7 anos, eu gostava muito da profissão. Eu via as pessoas trabalhando, eu via na televisão e eu pensei, eu também quero participar disso. Eu quero fazer isso, eu quero poder contar histórias, eu quero lidar com informação e poder também informar todas as pessoas. Eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei de me manter informado e gostava muito de escutar rádio e TV. Mas aí eu pensei, eu tinha curiosidade em saber como é que funcionava atrás das câmeras, atrás do rádio. E aí, vou fazer curso de jornalismo para ter essa experiência, para participar mais da comunicação. E tu cursou alguma coisa anteriormente em História na URGS? De graduação, sim. Eu cursei Relações Internacionais na Unisc, que é a Faculdade de Santa Cruz. Eu era bolsista, tinha uma bolsa do ProUni lá. O curso de Relações Internacionais não me dava um aprofundamento em algumas questões que, para mim, eram muito importantes de eu ter, sabe? De eu me aprofundar sobre. Mas, de certa forma, eu me sinto mais aproximado de questões ligadas, assim, às pessoas, sabe? Ao desenvolvimento e à construção da sociedade como um todo, sabe? E até agora me interessa muito mais, assim, do que RI, sabe? Eu escolhi jornalismo porque eu gosto bastante de conhecer a história das pessoas, sempre gostei disso. Mas no momento em que eu fui escolher o meu curso, eu fiquei em dúvida entre alguns outros de humanas, como por exemplo letras, ciências sociais, e fiquei nesse conflito assim meio existencial, o que eu faço da minha vida. E eu optei por jornalismo e eu realmente não pretendo mudar, porque eu realmente gosto de conhecer a história das pessoas, de ir atrás de informações, de pautas, de conhecimento. Eu escolhi jornalismo porque desde pequeno eu sempre observava os apresentadores, os repórteres na televisão. A minha mãe ouvia muito rádio, então eu sempre escutava os repórteres no rádio também. Me alfabetizei, com a ajuda da minha irmã, claro, mas lendo os jornais. Eu adorava conhecer histórias diferentes, conhecer o que estava acontecendo. Eu acho que o jornalismo me proporciona isso, que é eu saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao meu redor. E é algo muito gratificante poder estar nessa área. Eu escolhi Ciências Sociais, primeiramente, assim, eu estava bastante dúvida entre Ciências Sociais e Jornalismo, História, esses outros cursos mais voltados para a área de Humanas, por uma questão talvez ideológica, talvez utópica de querer salvar o mundo, querer mudar as coisas, querer mudar a realidade. E eu acredito que as sociais, tanto no campo de pesquisa, mas principalmente no campo de docência, no campo pedagógico, ela tem um poder muito grande de transformação de realidade, porque daí entra um pouco da questão de influência, que eu fui muito influenciado politicamente, ideologicamente, pelos professores que eu tive da área de História, da área de Sociologia, e que eu acredito que eu posso também fazer isso aí nos meus alunos. Esse foi uma apresentação deles em relação à universidade. Mas sempre vai ter questões pontuais que vão estar acontecendo perto daqueles dias, assim, que diz respeito à universidade, ao país, ao estado, né? Que também é interessante de ver, porque a gente sabe que uma das funções da universidade é fazer pensar sobre o que acontece no mundo, né? No país, enfim, na cidade. E essas discussões, alguns cursos fazem mais, outros fazem menos. Então,
Por isso que eu acho importante perguntar sobre a questão política, né? Achar alguns pontos de diferença de ideias pode ser interessante também, para justamente provocar esse embate, assim, né? E agora uma pergunta mais sobre o que tu pensa. Quais são as suas opiniões sobre a atual política brasileira, a situação política brasileira? Tu te identifica com algum partido político e se tu tem participado de alguma manifestação? Acho que a situação política brasileira, a gente não pode falar simplesmente do governo. A política brasileira é a política de cada um também. Aquela coisa, não adianta tu julgar e daí tu vai ver, tu faz uma coisa, não na mesma situação, mas tu faz às vezes coisa pior, né? Acho que isso diz muito sobre a tua contribuição para melhorar o país. O momento político atual do nosso país é um momento bem complicado. O PT é um partido que, pela sua social-democracia e pelas suas alianças com a direita, acabou por fazer golpes duros aos trabalhadores e aos direitos da população no geral. Eu, particularmente, me identifico como de esquerda, mas acho que a esquerda que o PT está fazendo, a suposta esquerda que o PT está fazendo, não está sendo nem um pouco representativa para os ideais que eles propagam e propagavam. Eu acho muito difícil mudar agora, sinceramente, do jeito que tá. Não que não seja possível, mas é que eu não acredito no sistema capitalista. Então, eu sou a favor do sistema socialista sem haver ditadura. Sobre a atualidade no Brasil, esse é o meu pensamento, esse é o ideal que eu queria, do fundo do meu coração. As pessoas não estão seguindo seus ideais, na verdade. Eu acho que a gente vive um momento bastante problemático. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas é o que me vem na cabeça agora. Primeiro porque o programa de governo proposto durante as eleições pela presidente Dilma, aliás, pela presidenta Dilma, não está sendo construído, sabe? Acho que o maior desafio de entrevistar alguém é tentar tornar a entrevista agradável para o entrevistado, tornar fluido o momento sério, né, mas também descontraído, né, tentar fazer a pessoa se sentir à vontade. E é um trabalho bastante interessante porque ele envolve todo um processo de pesquisa antes, de conhecer bastante a pauta e o entrevistado. Então acho que é um processo que não se resume só ao momento, né? Tem que pensar ele bastante antes de produzir também. O terceiro foi a Michelle, né? Que eu fiquei encarregado. Eu achei muito interessante porque também foi um desafio para mim. No momento que tu entrevistar tá sempre uma pessoa que já está preparada com uma fala, que já tem um discurso, é uma coisa. Agora tu se colocar com uma pessoa que também está quase na mesma situação que tu, quase no mesmo período de curso, e tu tá fazendo essa experiência também, tu tem que se preparar diferente. É uma outra abordagem, tem que conduzir a conversa de uma maneira diferente, para ir aos poucos a pessoa relaxando. Para mim, a universidade é um lugar que serve para pensar, sobretudo. É um lugar que tu tem a possibilidade de pensar coisas que tu nunca tinha pensado antes. É um lugar de debate, de conversa, de estudo, mas também é um lugar que tu pode encontrar pessoas legais, parecidas contigo ou até diferentes e construir amizades a partir daí. É um lugar muito interessante também para desenvolver um lado cultural, de participar de shows, palestras, conferências ou até congressos. Enfim, é um lugar que dá bastante oportunidades, uma vivência única, né? Cada vez experimentar mais e mais. Então, pensando um pouco nessa questão da universidade, por que tu escolheu a URGS? Quais foram os fatores que também te influenciaram para essa escolha? Pelo fato da URGS ser uma das universidades mais conceituadas do Brasil e do mundo, né? O curso de filosofia da URGS, por exemplo, é um dos mais conceituados do mundo, mas, por outro lado, é um curso que é incompleto e a FCH daí não tem espaço, tem diversos problemas de infraestrutura. O fato de tu pegar e ser um profissional formado pela URGS
te dá muito mais destaque, te dá muito mais espaço no mercado de trabalho. A URGS é uma baita universidade, né, com muitas oportunidades. Até esse pouco tempo que eu tô aqui, eu já percebi muita coisa que eu posso me envolver, né, tanto projetos de extensão, quanto aqui dentro mesmo, né, tem muita oportunidade. E eu espero que seja um tempo muito proveitoso, né, que eu aprenda muito e faça amigos e me divirta. A minha relação com a universidade tem sido sobretudo de descobertas, porque do município onde eu vim, não se fala muito em URGS, não se fala muito em universidade federal. Tem uma universidade particular e a maioria dos meus colegas foram para lá. Mas eu resolvi mudar esse caminho e nisso eu acabei me descobrindo, porque, como eu disse, estudar jornalismo o cara pensa à primeira vista, deve ser trabalhar em jornal, deve ser escrever pautas. Não, tem uma série de trabalhos que podem se fazer. Tua carreira não precisa ser necessariamente apenas em jornal, tem a TV, tem o rádio e ainda tem outros trabalhos, por exemplo, de freelancer que dá para seguir. E por que tu decidiu sair de Estrela, vir para cá Porto Alegre, cursar a URGS? Eu tinha bastante vontade de vir para Porto Alegre já fazia algum tempo, sabe? Não somente ligado à questão da faculdade, mas ligado a outras questões também. Mas as pessoas que moram aqui são muito coloridas, elas são muito plurais, sabe? Elas são muito diversificadas, assim. E esse foi um dos motivos até de eu querer vir para Porto Alegre, sabe? Que foi justamente para vivenciar essa diversidade, sabe? Para mim, a universidade é um centro de encontro, um centro de convivência. Tu conhece pessoas diferentes de ti, tu sai da tua zona de conforto. Tu cria relações todos os dias e algumas relações são efêmeras, outras tu pretende levar para a vida toda. E eu passo o maior tempo do meu dia na universidade, nos diversos campos. Então é uma segunda casa para mim. A universidade, para mim, é um espaço muito interessante, porque nós podemos ter novos pontos de vista. A partir disso, nós podemos construir novas bases teóricas e também outros pontos de vista que antes nós não tínhamos pensado. E, além disso, ela é um espaço de inclusão. Negros, cotistas têm a oportunidade de entrar numa universidade onde antes muitas pessoas nem pensavam. Antes de entrar na URGS, eu fiz um ano na UBRA, como bolsista lá, de engenharia ambiental. Também não vi muita coisa de engenharia ambiental, fiquei na área da engenharia, então não foi exatamente o que eu esperava. E tomei uma decisão, porque seria muito mais cômodo para mim ficar lá, era 20 minutos a pé da minha casa. Mas eu decidi vir para a URGS porque ela, até agora, pelo menos, é a melhor do Brasil para engenharia ambiental. Acho que o ponto de partida é a universidade, né? É o que acontece em torno dela, né? Dentro dela, para além dela, nessas, digamos assim, intersecções que tem na universidade. E entendendo que a universidade transforma as pessoas. E transforma vocês, e transforma toda a sociedade, enfim, né? Também é uma forma de pensar o papel da universidade hoje, né? Então, vocês também têm opiniões sobre a universidade, né? Eles também devem ter opiniões sobre a universidade. E isso é bom que vá aparecendo, né? So sentimental.